11h20. Falando aqui da capital paulista ainda, a prefeitura finalmente conseguiu começar o processo para demolição do prédio abandonado no centro da capital, que é conhecido como o Caveirão. Um prédio de 24 andares que está largado lá há anos e anos. Já tentavam a demolição há bastante tempo, mas tinha uma disputa judicial, um verdadeiro braço de ferro, não saía e agora vai, Sabino. E sobre isso, nós vamos conversar neste momento com Fabrício Cobra, secretário das subprefeituras de São Paulo. Secretário, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Lupato, bom dia, Sabino. Bom dia, secretário. Bandeirantes. É um prazer imenso. Prazer imenso estar aqui com vocês. Secretário, por favor, explique a nós o que aconteceu que agora sim vai ser demolido o Caveirão. É uma decisão judicial, né? A prefeitura há anos luta com a questão da demolição do Caveirão, já que foi constatado o risco, né, nessa construção que está há décadas ali na Rua do Carmo, ao lado da Praça da Sé, e havia um pedido para demolição, e como a proprietária não fez as medidas de demolição, né, o proprietário do imóvel, a justiça determinou que a prefeitura fizesse. Então a prefeitura abriu todo um processo aí de licitação, e que agora, já com o contrato assinado, a gente vai dar início a essa tão esperada e aguardada demolição, né, essa reparação histórica com o centro de São Paulo, que a gente demolir o Caveirão, tirar essa questão que tanto polui ali o nosso paisagismo urbanístico da região central de São Paulo. Secretário, como é que vai ser essa demolição? Porque a gente leu aqui que a demolição é manual, né? Pelo menos foi o que a prefeitura divulgou. Como é que é isso? Pode demorar anos isso aí? É demorado? Não, o prazo é de até 10 meses. Por que é manual? Porque ela tem todo um entorno de bens tombados, os imóveis ao lado estão grudados, né, bem ao lado do prédio, você tem gente morando, trabalhando, patrimônio histórico no entorno. Então, a empresa que foi escolhida pelo processo de licitação começa nos próximos dias, ela vai fazer todo o cercamento, a proteção do imóvel, e começa a demolição de cima para baixo de forma manual. A expectativa é que em até 10 meses essa demolição seja concluída. E já se sabe o que vai acontecer com o terreno depois do fim da demolição, secretário? Não, aí a Procuradoria Município e a Fazenda vão fazer um encontro de contas dentro do processo administrativo com relação à propriedade do imóvel, o custo dessa demolição, e posteriormente é feito aí a destinação do que vai acontecer com esse imóvel. Mas é um ponto importante, Sabino Lupato, que é exatamente essa reparação histórica, né? Há décadas que esse prédio, esse esqueleto, né, quem vem ali pela Radial Leste, né, tem aquela visão bonita da região central, a catedral, e aí aparece esse esqueleto, né, que prejudica muito a visão urbanística da região central. Então, é um importante marco essa demolição. Acho que vai ao encontro de tudo aquilo que está acontecendo no centro hoje, essa requalificação, a reocupação que o centro tem sentido nesses últimos 2 anos, uma série de aumento de empreendimentos, prédios de retrofit sendo aprovados, são 30 projetos já aprovados de retrofit, que são prédios vazios, que vão ter uma nova utilidade na região central, bares e restaurantes abrindo, requalificações, projetos como o VLT, Bonde, Parque Dom Pedro, a vinda do governo do estado. Então, a gente está vivendo um bom momento do centro, a melhora na segurança, e acho que a demolição no Caveirão, ela coroa exatamente esse grande momento de requalificação, de reocupação que a gente vive hoje no centro, e é tão esperado, acho que por todos os atores e todos que amam o centro, a eliminação desse esqueleto que tanto prejudica a nossa visão urbanística da região central. Secretário, aproveitar que a gente está conversando com o senhor, perguntar como é que está a questão do calçamento ali do Triângulo Histórico. Isso aí estava atrasado, né? Como é que é? Recuperou o tempo? Como está? Não, a gente, Sabino, teve aquela modelagem da questão da forma de fazer o calçadão, né, de fazer uma canaleta central. Isso acelerou todo o processo. Em janeiro, a gente sentou com a empresa, uma previsão de 12 meses para que o triângulo fosse entregue. A obra acelerou bastante a sua execução. Tem a questão
quando encontra ali alguma coisa de patrimônio, que aí o IFAM faz todo um procedimento de análise, mas a obra já ganhou, a gente já está com o Álvares Penteado em andamento, já entrou na 15 de novembro, entrando já nas principais ruas, a Rua Direita, e também se iniciou no quadrilátero. Então, a gente vai ter tanto o Triângulo como o quadrilátero simultaneamente fazendo essas obras do novo calçadão e também o lançamento da requalificação do viaduto do Chá, que vai resolver as infiltrações da Galeria Prestes Maias e também vai repaginar toda aquela parte em frente ao Teatro Municipal e o Patriarca. Então, são 3 ações importantes desse miolo, tanto da República como da Sé, para que a gente tenha essa requalificação. Por isso que a demolição do Caveirão é um grande marco nessa retomada do centro, a requalificação, essa parceria do prefeito Ricardo Nunes com o governador Tarcísio de Freitas, atuando em conjunto em todas as áreas, né? Nessa área urbanística, de requalificações, de projetos ousados, como o projeto do VLT Bonde, Parque Dom Pedro, a nova sede do Estado, pequenas requalificações como a do calçadão, das ruas temáticas, o boom imobiliário que a região vem. Será que perdemos contato com o secretário das subprefeituras aqui de São Paulo, Fabrício Cobra? O senhor está nos ouvindo? Acho que a ligação travou. Daqui a pouquinho o secretário pode retomar o pensamento falando sobre essa requalificação do centro de São Paulo, porque de fato, Sabino, você bem mais do que eu, estou aqui há menos de 10 anos vivendo na capital paulista, mas moro muito perto ali do centro. O Caveirão foi um símbolo que jogou contra essa revitalização do centro por bastante tempo, né? Porque é um prédio que a gente está falando de mais de 60 anos lá, abandonado, sem nenhum uso, ocupado em muitos casos. E é uma pergunta até que eu tenho para fazer ao secretário. Acho que agora voltou, o secretário está nos ouvindo. Secretário, se o senhor quiser concluir o pensamento, falava sobre as ações que estão sendo tomadas para a revitalização do centro. Isso, a parceria importante do prefeito Ricardo Nunes, governador Tarcísio de Freitas, nessa requalificação de várias ações simultâneas, né, projetos ousados como o VLT Bonde, Parque Dom Pedro, Esplanada Liberdade, a vinda da sede do centro administrativo do governo do estado, as requalificações não só do calçadão, do triângulo e do quadrilátero, junto com a requalificação do viaduto do Chá, ruas temáticas, projetos urbanísticos importantes. O Pio Central tem possibilitado, junto com a revisão da lei de usos, já foram mais de 32 mil unidades licenciadas só nessa região central desde 2021. Além da lei do retrofit, que está possibilitando hoje, já tem 30 projetos aprovados sob a nova lei de retrofit e um processo de subvenção, que é o subsídio que a prefeitura dá, para que a gente tenha também a reocupação desses prédios vazios da região central, nessa meta de trazer 220 mil moradores. Mas a demolição do Caveirão é esse marco, ele coroa esse grande momento que a gente vive no centro, melhora da segurança, da zeladoria, a retomada dos aumentos de empreendimentos, não só imobiliários, como abertura de restaurantes, bares. O paulistano está redescobrindo o centro, o turista que vem para São Paulo também. Então, acho que é um marco importante. Esse Caveirão era uma poluição grande dentro dessa visão urbanística. Como eu falei, quem vem pela Radial Leste, aquela visão bonita da região central elevada, com a catedral, e aí aparecia esse Caveirão. Então, acho que é um marco importante que a prefeitura dá para também coroar essa retomada que a gente tem vivido. Além do retrofit, a prefeitura pretende reformar alguma fachada, incentivar algum tipo de reforma em algum prédio histórico do centro da cidade? A subvenção, o terceiro edital, teve 19 processos publicados, qualificados, que estão em análise da comissão. Entre eles, tem a reforma do Copan, tem a reforma do prédio do Banco do Brasil aqui na São João. Então, também são subsídios e incentivos para que a gente tenha a recuperação desse patrimônio histórico da década de 50, década de 60. Travou de novo. Estamos ouvindo o senhor, secretário, inclusive pelas imagens que foram encaminhadas pela equipe da secretaria aqui à Rádio Bandeirantes, a gente consegue ver que, como já apresentava riscos à população,
as casas que ficam ao lado do caveirão ali na Rua do Carmo já tem algum tipo de prejuízo, inclusive com material que parece ter caído ali do prédio, porque o caveirão está abandonado há tanto tempo, já foi ocupado, e aí tem árvore dentro, tem muito lixo dentro. A imagem aérea a gente consegue observar bem o tanto de coisa que tinha dentro O último do andar caveirão. parece uma floresta, né? Exatamente. E aí, era essa a pergunta que eu queria fazer ao senhor em relação às casas ao lado. Prefeitura, com essa decisão da demolição, vai dar algum tipo de apoio ou auxílio às casas que, inclusive, já foram danificadas por causa do caveirão? Sim, sem dúvida, Lopato. A qualificação do edital para fazer a demolição, ela prevê exatamente essa cobertura, essa segurança. Como você vê, às vezes, prédio na rua em obra, com aquela tela fachadeira que impede que qualquer material caia na vizinhança. Então, toda a questão de segurança foi prontamente qualificada e a gente não vai ter nenhum risco no entorno. Por isso que, num primeiro momento, nas primeiras semanas, a obra de demolição ela vai concentrar-se principalmente na questão da segurança, da vedação de todo o trabalho que vai ser feito no interno do caveirão para que a gente não tenha nenhum tipo de risco ou prejuízo aos vizinhos. E esse material que a gente consegue ver no telhado das casas que estão ali no entorno, vai de alguma forma ser retirado pela empresa responsável pela demolição? Que já acredito que sim, tudo aquilo que tem a ver com o caveirão está dentro desse trabalho e que vai ser feito de uma forma segura para que a gente não tenha nenhum tipo de risco com a vizinhança. Por isso que ela é feita manual. Né? Você encontra na cidade outras demolições que são feitas exatamente, você tem aquela tela protetora, é vedado, é colocado todas as medidas de segurança para que a gente não tenha risco com a vizinhança. Gostaria de agradecer a participação do secretário das subprefeituras de São Paulo, Fabrício Cobra, falando sobre a demolição manual do caveirão na Rua do Carmo, centro da cidade, que finalmente vai começar. Obrigado, secretário. Obrigado, Lupato, Sabino, obrigado aos ouvintes da Rádio Bandeirantes.